igreja. Tá bom aí? O tom. Porque me disseram se ficar muito longe, né? Ninguém escuta e tem que aumentar e tal e tal. Então, estou tendo esse cuidado. Não é fácil, viu, gente? Estar aqui olhando para vocês. Também já sei que é para olhar só para uma pessoa. Acho que eu vou olhar para a Guida. Ah, para você. É verdade. Mas, de fato, é uma responsabilidade estar aqui, trazendo algo do Senhor. E eu peço a Ele que eu consiga transmitir tudo o que Ele trouxe ao meu coração, né, para vocês. Eu fui ali falar com Nanda e ela me animou bastante. Isso, né, me ajudou também. Tem alguém, né, Nanda? Não me lembro mais quem. Mas tem uma pessoa, um pregador, que ele sempre dizia que privilégio que eu tenho em trazer a palavra de Deus. E Nanda disse: pense nisso o tempo todo, lindinho, e fale. Que privilégio. E realmente é um privilégio, né? Estar aqui. E quando a gente coloca quem realmente, de fato, tem que aparecer, aí tudo fica mais fácil. Que não seja eu, mas o Senhor. Né? E eu quero falar sobre o reino de Deus. Né? A parábola da vinda do reino de Deus. Eu queria que colocasse lá no telão, na versão ARA, Lucas 17, de 20 a 21. Vocês já abriram as Bíblias? Ou smartphone, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. É interessante que quando o Niles colocou meu nome, né, para pregar, primeiro eu imaginei que ele tivesse errado, né? Falei, não, acho que não foi isso não, o Niles deve ter errado, depois ele vai ajeitar a lista, mas não errou não. Então, e aí foi mais ou menos um mês, né? E eu, meu Deus, Dani veio trazer, primeiro Jonatas, né? Ele trouxe sobre um livro, depois Dani também trouxe sobre o mesmo livro, eu pensei, deve ter um livro. Niles vai falar um livro, e aí eu vou ler o livro, e vai ficar mais tranquilo. Então, né, já estava bem. Aí veio Murilo, eu falei, Mateus, falei, achei o livro deles é diferente. Que, de fato, eu imaginei, Niles deve estar dando algum livro, né? Ou então falando assim, direcionando algumas coisas, mas não foi assim, né? Falei, Senhor da glória, e agora? Não foi isso, né? E comecei a orar a Deus, falar, Senhor, eu não quero nada que venha de mim, nem que eu busque algo, porque a gente pode buscar assim, o Senhor fala conosco na busca, claro, Ele fala de todas as formas e de todas as maneiras, né? Só que eu pedi a Deus algo vindo dEle, direcionado mesmo para nós, né? E o Senhor falou para mim, o reino de Deus. Eu falei, então, o reino de Deus. E assim, tipo assim, eu orei hoje, mas não foi hoje que Ele falou. Nem foi amanhã, nem, sabe? Foi um dia que eu não estava nem pensando nisso e eu ouvi o reino de Deus. Aí passou, tipo assim, uns 4 dias eu conversando com algumas pessoas e falava, virava, mexia, vinha para o reino de Deus. Eu falei, não é coincidência, é o Senhor realmente que quer ministrar, né? Quer falar para a igreja sobre isso. E depois a gente viajou, foi levar, né, Ana no aeroporto, e ali ninguém estava falando do reino de Deus, ninguém, nada, e aí foi o caminho todo o Senhor ministrando ao meu coração sobre o reino de Deus, né? Inclusive o versículo, tanto esse quanto o outro, arrependei-vos, né? Mais tarde vocês vão ouvir aqui, que é chegado o reino de Deus, o Senhor falou claramente ao meu coração. Então, assim, a gente pensa, né, pensando quando Jesus chegou, né, quando Ele veio anunciando o reino de Deus. O interessante é que Ele não anunciou fé, né, Ele não falou sobre fé,
ele não falou sobre religião, ele não falou como fazer para a sua vida ser melhor, né? Que hoje é o que a gente mais escuta e vê, né? Tantas pessoas aí, você faz não sei como, de não sei como, pensa não sei o quê, pensa positivo, sua vida e tal e tal. Então, a gente, hoje, né, essa geração tem muito isso aí, os coaches, nada contra, mas, né, os coaches, eles ajudam muito nessa parte, mas Jesus, ele não veio, né? Ele poderia também ter falado qualquer outra coisa, mas ele falou do reino de Deus. E aí, se Jesus, a primeira pregação dele foi anunciar o reino de Deus, porque isso é o que é a parte mais importante, né? É algo que, sem isso, a gente não pode caminhar mais à frente, né? E aí eu fiquei, né? O que será este reino de Deus? Né? O que é isto? Né? E nos evangelhos, essa expressão aparece 49 vezes. A expressão do reino dos céus, 31 vezes. E Jesus contou 12 parábolas sobre o reino dos céus. E essa noite eu quero destacar 3 aspectos importantíssimos acerca desse reino, né? Que nos revelam a mensagem de Jesus. O primeiro ponto, né, que eu quero aqui destacar com vocês é que o reino não vem com visível aparência, né? Ele não é um reino como o reino de homens, onde você sabe o reinado de não sei quem lá, né? Na história é muito claro isso, né? As pessoas que viviam aquele reinado com aquele rei se comportavam de algumas formas, outras de outras. Mas não é esse reino. Jesus não falou desse reino. É um reino invisível. É um reino invisível. A gente não tem como dizer, né, como Jesus falou, está ali ou está lá, porque ele está aqui dentro, né? O reino de Deus não tem como você adentrar no reino de Deus sem antes ter um encontro verdadeiro com Ele, com Jesus. O reino de Deus também não é algo místico e nem é algo para quando a gente morrer. Ah, não, o reino é só depois. Não, o reino é aqui. A gente já vive o reino de Deus aqui na terra, né? E algo também que ficou, né, no meu coração, que é um reino espiritual, não é só espiritual, ele é humano. Não é algo só, porque muitos, né, porque lá, quando a gente for morar no paraíso, o reino de Deus não está lá só, tá? Começa aqui. E Jesus, ele veio anunciar este reino, para que a gente vive esse reino aqui na terra. Mas, e o que é esse reino? O que eu posso falar desse reino? Que reino é esse? É vir para a videira, para a celebração, para a macro, para a conexão? Isso é o reino de Deus? Não, queridos, isso faz parte do reino de Deus. Isso faz parte, né? Mas o reino de Deus, ele é o governo. É o governo de Deus na vida do homem. Porque o homem vivia desgovernado. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, né? É assim. A palavra diz que Deus olhou o mundo e não viu um justo sequer. Ninguém que fizesse o bem. Então, cada um governava a sua própria vida da forma que quisesse. E eu conheço, né? Eu conheço, inclusive, uma pessoa que ela se dizia, né, crente ou evangélica, cristã, ela se vestia como tal, ela falava como tal, né? Podia até dizer assim, a vida aparente dela era essa vida só aparente, porque é ela que governava a sua própria vida. Ela vivia de forma que ela queria, né? Então, não existia o governo de Deus, existia a aparência do governo de Deus. E que todos nós podemos,
um tempo da nossa vida nos vê assim. Eu estou vivendo mesmo, né? O reino de Deus, Jesus está aqui, governa a minha vida, Ele é Senhor na minha vida, da minha vida, ou simplesmente tudo o que eu tenho vivido é no automático, ou porque eu aprendi e cresci assim. Então, é assim que tem que ser, mas sem entendimento do que é o reino de Deus. E eu fiz essa pergunta muitas vezes, eu vivo o reino de Deus mesmo, né? Eu estou vivendo, né, o reino de Deus. Jesus é soberano na minha vida? Jesus é soberano na sua vida? Jesus é o dono, de fato, da sua vida? Quando Ele lhe pede algo, você faz? Eu fiz, Senhor, tem misericórdia de mim. E muitas vezes nem ouvidos sensíveis a gente tem para ouvir o que Deus tem a nos falar. Porque, às vezes, Jesus nos pede algo e a gente demora de dar. Às vezes, Jesus está ali, tantos anos, falando a mesma coisa, mas é tão bom a gente governar a nossa própria vida, né? Entre aspas. E o domínio da nossa vida, se o Senhor não reina, eu não vivo o reino de Deus. Eu posso até visitar o reino de Deus. Eu posso até conhecer o reino de Deus através das pessoas, através da... né, eu venho aqui para a celebração, posso conhecer o reino de Deus, mas eu posso conhecer sem viver. Eu posso anunciar o reino de Deus e não viver esse reino, né? E quantas vezes, né, a gente resiste justamente a esse senhorio? Eu mesma, antes de conhecer o Senhor, eu vivi uma vida para mim mesma, onde as minhas vontades é que tinham que prevalecer, ou a vontade do outro, mas conforme a minha vontade no meio. Então, a minha vida ela era toda pautada no que eu queria. Não, ainda, né, Deus nos deu livre-arbítrio, como se isso fosse algo para me fazer, para fazer com que eu vivesse longe da vontade de Deus. Não, isso é para gerar um temor, para vivermos dentro da vontade de Deus, que é Jesus reinando em nós. Anunciar o reino de Jesus é justamente quando Ele chega para você e você sabe, porque a gente sabe. Ninguém nos engana. A gente sabe quando é o Senhor que reina na nossa vida, ou quando a gente que reina, a nossa vontade, né? O nosso querer. E, às vezes, a nossa vontade nem é pecado. Não é porque não tem nada de pecado. Mas, simplesmente, não é a vontade de Deus. Simplesmente, não é isso que Deus quer. E, essa noite, né, eu espero, de fato, que a gente entenda o que é esse reinado. Anunciar, para que esse reino chegasse, foi necessário que o próprio Deus morresse em nosso lugar. Não foi também assim simples. Chegou ao reino de Deus. Houve um processo do Senhor. Houve um processo de Deus. E Jesus, ele disse sim ao Pai. Ele disse, eu vou, Pai. Eu vou porque, se não for assim, seu reino não vai ser estabelecido nos corações. O reino de Deus, gente, nunca é uma coisa física. É dentro. Nunca é externo. Você dizer que vive o reino de Deus externamente é fácil. Um bocado de gente vive. Eu quero saber, é aqui dentro. Se eu vivo aqui dentro, que só Deus que sabe meu coração, né? Só o Senhor conhece. Eu vivo isso? Ou eu resisto a Deus, né? Ou eu resisto quando Ele quer reinar na minha vida. Porque Ele quer reinar o tempo todo. Ele não quer reinar hoje só, no domingo, nem na quinta, nem na conexão. Senhor,
Ele é o nosso Senhor. Anunciar o reino de Deus é anunciar a salvação. O nosso Salvador, que sendo Deus, se humilhou até a morte, e morte de cruz, né? Tem lá em Filipenses 2, de 6 a 8. Ele nos mostrou como é essa vida de renúncia. Porque ele, sendo Deus, ele veio para a terra. Ele não se apegou ao que ele era. Porque ele nos via. Né, os filhos, ele veio resgatar a nossa identidade, né, veio resgatar a nossa filiação, paternidade. E o reino de Deus é essa pessoa, né, Jesus. Ele pagou um alto preço para nos salvar. Mas ele não nos força nada. Não adianta, gente. Jesus não vai chegar e vai dizer assim, estou te obrigando a fazer isso. Ele não vai fazer. Ele não vai. Porque tudo que ele fez foi por amor. Se fosse assim, não precisava ele vir, não. Deus, quando formou o homem, fazia um monte de robô. Vai ser dessa forma aqui. Todo mundo vai obedecer assim. Não. Ele não fez isso. Então, ele não vai nos forçar que a gente dê a nossa vida totalmente a ele. Ele não vai nos obrigar a entregar a nossa vida a ele para que ele governe. Porque às vezes a gente até entrega a vida, mas não entrega o coração. Às vezes a gente não entrega o governo, Senhor, é tu que governa, e a gente resiste não só a Deus, mas como as autoridades que Deus colocou aqui na terra. E não existe outro caminho, né, a não ser entregar tudo o que somos para ele. Para que o reino dele esteja dentro de mim, é necessário essa entrega. Não tem como Jesus reinar. Gente, é a coisa mais linda, sem que eu deixe. O Wellington falando aqui, né, mais cedo, ele falou, não sei como foi. Foi um milagre, a graça de Deus derramada na vida de um homem que deixa o Senhor reinar na vida dele. O fruto vem. O fruto vem. Muitas vezes não acontece do jeito que a gente quer, mas acontece do jeito que Deus quer. E essa é a grande diferença quando a sua vida é governada por Deus. Quando você vive o reino de Deus. Quando o reino de Deus, quando o seu coração é dele e mais de ninguém. Mais nada importa. Né? E Jesus morreu porque Deus sabia. Ele sabia da nossa essência, ele sabe da nossa natureza caída. Por isso a necessidade, por isso é necessário Jesus morrer por nós. Não tem como ser diferente. Não existe a gente governar a nossa vida sem que Jesus esteja na nossa vida. A gente governar a nossa vida está longe do reino de Deus. O reino de Deus e o governo a mim mesma são coisas que não se misturam, né? É como água e óleo. Não tem como. E além dessa, a gente lembra lá, né, no Velho Testamento os sacrifícios. Eu estava lendo. O cordeiro ele tinha que ser sem mancha, né? sem mácula. Ele era escolhido, ele era o perfeito, era um cordeiro perfeito para o sacrifício pelos pecados. E o interessante é que também existia modos de sacrificar por cada tipo de pecado. Aí o povo vivia a vida toda sacrificando os cordeiros. O tempo inteiro. Porque hoje, amanhã pecava de novo, né? Então, como é que entrava no reino de Deus? Só vivia o sacrifício o tempo todo. E Jesus, ele foi esse cordeiro. Sem pecado, sem mácula. É só amor, gente. Jesus, ele deu a vida dele por espontânea vontade, por nossa causa.
E hoje, além da gente ter a salvação, a gente também não precisa mais sacrificar nenhum cordeiro. Ele já foi o sacrifício. Aquela cruz era o meu lugar. Era para mim. E ainda assim, acabou, não tinha salvação. Era a cruz e acabou. Né? Jesus, ele nos libertou da escravidão do pecado. Somos livres. Ganhamos uma vida eterna, ganhamos a salvação, ganhamos o Salvador, ganhamos uma nova vida, ganhamos a paternidade. Ganhamos o Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade, que é o nosso melhor amigo. Jesus já fez tudo. O reino foi anunciado por ele o tempo todo. Esse reino nos lembra quem somos de fato e a quem pertencemos. Eu achei isso tão tremendo. Quando o Senhor falou isso ao meu coração. O reino lembra. Ele nos lembra. Ei, você tem um pai. Você tem um reino para viver dentro de você. O que a gente passa aqui na terra, as aflições, que o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Nada se compara ao que Jesus nos deu com o sacrifício dele. E ele é tão maravilhoso que, às vezes eu, né? Falar de mim, né, Nanda? A gente, às vezes, né, eu olho para mim mesma e esmoreço. Aí, quando eu olho para Jesus, eu vejo que não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre quem eu sou, é sobre quem Ele é. Né? E lá em Mateus 4,17, fala que... Se não quiser botar, eu falo aqui rápido. Né? Já botou? Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tem uma outra versão que fala que está dentro, né, de nós, o reino dos céus. Só que como é que entra nesse reino? Jesus já foi, já fez, já morreu por nós. Está lá na palavra, tudo que a gente precisa conhecer, está na palavra de Deus, na Bíblia. Mas como é que entra nesse reino? Só de uma forma, queridos. Com arrependimento. Não tem outra forma de entrar no reino de Deus. Não adianta você dizer: Jesus, eu te amo, com palavras. Jesus, minha vida é sua. Jesus, eu trabalho tanto, eu me dou tanto. Vamos dizer aqui, né? A gente está falando aqui da videira. Eu trabalho nisso, eu tenho um ministério disso, de não sei o quê. Não adianta, queridos. Está trabalhando em vão. Porque o reino de Deus só entra quando a gente se arrepende. Sem arrependimento, é impossível entrar no reino de Deus. E você pode estar se perguntando: que arrependimento é esse, Vanessa? Oxe, eu já me arrependi lá, né? Quando eu encontrei Jesus, que eu me converti, me arrependi. Se fosse só lá, estava muito bom. Mas o arrependimento, ele é diário. Ele é diário. Por isso as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se fosse assim, não estava na Bíblia, porque se renova a cada manhã. Já aqui, já foi lá, né? E esse arrependimento nos fala realmente de como nossa vida está. Eu só posso me arrepender se eu olhar para a minha vida com verdade. Olhar para dentro de mim com verdade. Pedir ao Senhor que me mostre de verdade o que tem dentro do meu coração. Eu não sei o de vocês, mas o meu é bem enganoso. Meu coração, se não estiver sondando, né? Davi dizia para a gente sondar nosso coração. O Salmo, né? Ele falava dele próprio.
Né? Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Por que será que Davi, né, falava isso? Davi, um homem segundo o coração de Deus, e ele falava isso. Ele estava o tempo todo sondando o próprio coração. E esse arrependimento, ele envolve o governo, o governo da minha vida, né? Eu vou me arrepender de quê? Não, Vanessa, eu vou me arrepender de quê? O arrependimento é de uma vida mesmo sem governo, ou melhor, de uma vida governada por mim mesma, né? É de uma vida onde nossa carne sempre prevalece. Porque a carne ela não vai se converter nunca. A gente vai lutar a vida toda contra ela. Porque o espírito quer uma coisa, mas a carne quer outra. Né? De uma vida onde o Deus, entre aspas, é o nosso próprio umbigo. Né? As nossas vontades. Não estou nem aí. Problema de fulano, de cicrano, de beltrano. Eu quero é saber de mim. Eu já ouvi essa frase várias vezes. Né? De pessoas até que se diziam cristãs. Às vezes, até a nossa linguagem é necessário a gente parar para refletir sobre ela. Né? O que eu tenho falado? Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E Deus nos pede esse arrependimento para que Ele possa reinar. É o reino dEle. Ele é o rei. Ele é o soberano. Ele é o todo-poderoso. Sabe, nada é difícil para Deus. Ele podia chegar aqui, você agora, a partir de agora, vai fazer tudo o que eu quero. Mas Ele não faz assim. Como a gente viu lá em Gênesis, né, a paciência de Deus. Ele continua paciente. Mas quando Ele traz uma palavra para a igreja, e Ele tem trazido sempre, é um renovo o tempo todo, é porque Ele está querendo falar conosco. E o Senhor falou para mim, no meu coração, que, às vezes, tem pessoas que vêm para a celebração, para a conexão, para a macro, e vivem uma vida totalmente longe do senhorio de Cristo. E só está preocupada com ela mesma. Vem para a celebração ou faz parte de alguma coisa para seu próprio bem. É tão bom. Gente, é tão bom ir para a conexão. É tão bom ir para a celebração. A gente ouve, né? Menina, é tremendo o pessoal lá louvando, cantando. Gente, e o grupo de casais? Menina, não tem coisa melhor. Chega lá, né? A gente ouve um outro. E realmente, de fato, a gente cresce com a experiência do outro. Mas até aí agora, a gente está buscando o que é bom para a gente. Na hora que aperta assim, sim, querido, mas aí você vai ter que pedir perdão, né? Vai ter que pedir perdão. Não, mas aí, não é assim não, porque foi fulano que fez cicrano, beltrano. Aí a gente começa a justificar o que o Senhor tem nos pedido. Não, você vai ter que amar. Você vai ter que amar seu marido, vai ter que amar sua esposa, filhos vão ter que obedecer, pais não irritem seus filhos, e está tudo lá. Né? E aí, nessa hora, não. Mas não é bem assim, não. Olha o que ele fez. Vou amar se ele acabou de me maltratar. Aí a gente percebe, Jesus não está reinando no meu coração. Não é, gente, que vai ser fácil. Aí é outra coisa. Não vai ser. Não vai ser. Mas desde quando obedecer é fácil? Mas obediência é um princípio e vontade de Deus. Sem obediência não adianta nada aqui.
Por isso que muitas vezes a gente pode estar achando que está bem, que estou vindo, não falto nada. Falto nada. Mas quando alguém bate minha face, eu não dou a outra, não. Oxe, vou dar outra por quê? Não vou dar, não. Mas está tudo bem. Ou então, alguém me pediu algo, não, de jeito nenhum, isso aqui não tem como dar, não. Aí, lá em Mateus fala, se alguém te pedir a capa, dê a túnica também. Se alguém pedir para andar 1 milha, ande 2. É Jesus falando. E ali, eu não tenho que justificar porque eu não vou. Mas eu obedeço ou não. Mas está tudo bem, porque todo domingo eu vou para a celebração, eu vou para a macro, não perco nada, nem conexão. Pode ver lá se eu perco. Então, não é sobre um lugar externo, é sobre um lugar interno. É sobre o meu coração. E sabe, gente, só o Senhor é que sabe como está o nosso coração. Ninguém mais tem como saber. Só se eu disser. Mas só Ele sabe. Só Ele sabe os nãos que eu dou a Ele. Só Ele sabe. Só Ele sabe o que Ele nos pede e a gente não faz. Ninguém mais sabe. Só Ele sabe quando você vai dormir, as inquietações do seu coração, mas Ele sabe. Ele sabe os seus medos. Mas Ele quer reinar na sua vida. Vai deixar de ter medo? Não. Mas vai vencer o medo com Ele. E esse rei não é chegado, já chegou. O rei já morreu por nós. Ele tem o direito de reinar. Mas Ele quer que a gente dê a Ele o nosso coração para que Ele reine. Vai reinar como? Com a minha vida, aonde? Na minha casa, no meu trabalho, onde for. Dentro do meu quarto. É ali que Ele vai reinar. A gente, às vezes, gosta de poupar nossa carne, né? Não, isso aqui não. Isso aqui não vou fazer, não. Ou eu faço depois, ou eu faço amanhã. Mas o reino é hoje. Eri hoje falou assim, o amanhã a gente não tem, não. A gente só tem o hoje. Né? E essa noite, eu quero pedir que vocês olhem para dentro de vocês, do seu coração. E veja se há dentro aí algo que o Senhor não tem reinado, alguma área da vida de vocês que simplesmente você não deixou que Ele reinasse. Ele alcançou todo o seu coração, mas Ele reina a partir do momento que a gente entrega a Ele. Eu queria que vocês olhassem para dentro de cada um. Pedissem ao Senhor que sondasse o coração de vocês. E se alguém quiser vir aqui à frente para orar por algo que o Senhor colocou no coração, ou alguém que nunca entregou a vida a Jesus, se você quiser vir aqui na frente, pode vir para receber essa oração. Para que o Senhor reine, que você consiga abrir seu coração para que o Senhor reine de fato. Que não seja só mais uma celebração. Que não seja mais só uma palavra que amanhã não fique mais ardendo no coração de vocês, mas eu peço a Deus que arda todos os dias. Eu peço a Deus que, quando vocês acordarem, ainda esteja no coração de vocês essa palavra do reino dele. E que nós, vocês,
Que a gente possa se arrepender todos os dias. Se a gente estiver pegando um caminho, um atalho, que esteja longe dele, que esteja longe da vontade dele. Que o Senhor possa, nessa noite, fazer algo que você nunca imaginou que Ele fizesse na sua vida. Que traga para vocês um entendimento do que é o reino. Que vocês possam viver uma vida no reino, uma vida abundante. Tantas vezes a gente ouve falar dessa vida abundante. A vida abundante é uma vida que a gente vive debaixo do senhorio de Cristo. Essa é uma vida abundante. Não é uma vida por nós mesmos. Nem uma vida sem sentido. Nem uma vida por viver. Que nada, menino, esse negócio de religião. Jesus, ele não veio trazer nenhuma. Ele veio pregar, ele veio anunciar o reino dos céus, que é aqui na terra. Estamos vivendo já esse reino. Eu desejo de coração que vocês façam essa reflexão todos os dias de como está o coração. Porque é assim que eu faço. Todo dia, quando eu acordo, eu agradeço a Deus pelo dia, pela noite. E quando eu deito, Senhor, sonda meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho que o Senhor não reinou. E reina, Jesus. Reina. Porque essa vida, dentro do reino de Deus, a gente só consegue viver com Jesus. Não tem como a gente viver sem... Viver no reino sem Jesus não existe. Que essa noite seja uma noite de mudança. Porque o arrependimento é uma mudança de atitude. É uma mudança de mente. Não só algo de... Não tem sentimento. Mas é um entendimento do que é reino de Deus. É um entendimento do que Jesus te chamou. Ele não nos chamou para a gente viver as nossas vidas dessa forma. Se preocupar com o nosso próprio eu, com os problemas do dia a dia. Isso não é a vida que Deus reservou para nós. Mas é uma vida muito mais excelente. Queria que o pastor Cláudio viesse aqui.